A Record TV Rio entrevista ao longo dessa semana os candidatos ao governo do estado que concorrem pelos partidos com representação mínima no Congresso Nacional. Foram convidados os candidatos Rodrigo Neves, do PDT, Marcelo Freixo, do PSB, Cláudio Castro, do PL e Paulo Ganimi, do Novo. As entrevistas têm duração de 20 minutos. O tempo começa a contar a partir da primeira pergunta. O último minuto é reservado para as considerações finais. Hoje, eu recebo no nosso estúdio o candidato Paulo Ganimi, do Novo. Tem 39 anos de idade, formado em engenharia de produção, atualmente é deputado federal e foi líder do partido em Brasília. Ganimi concorre pela primeira vez ao governo do estado. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, Tino. Boa tarde a você que está em casa assistindo a gente. Muito bom estar aqui com vocês. E esse papel da informação, para que as pessoas tenham a melhor decisão num momento tão importante para o estado do Rio de Janeiro, no dia 2 de outubro, a informação é fundamental. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Vamos começar a partir de agora. Paulo, por que você quer sentar na cadeira do governador do estado do Rio de Janeiro? Tino, eu conheço hoje muito bem o Rio de Janeiro. Eu rodei muito por todo o estado, eu fui a 89 dos 92 municípios, aqui na capital também, rodei bastante por todos os bairros, conheço bem a realidade da população. Eu sou deputado há quase 4 anos, tenho trabalhado muito, com muita convicção, defendendo aquilo que eu sempre defendi como deputado, como candidato ainda em 2018 e ouvindo muito a população. E eu vejo hoje que o estado está largado. O estado do Rio de Janeiro está abandonado. Os últimos governos, inclusive o atual, deixaram o estado do Rio de Janeiro ficar num estado que as pessoas têm medo de sair de casa. Hoje a gente viu aqui no Balanço Geral, o motorista de aplicativo que, assustado com o próprio passageiro, quando estava chegando, o atropelou porque estava com medo da violência que hoje está assolando. Eu sou engenheiro de produção, eu fiz economia, tenho um MBA, uma pós em gestão empresarial, tenho uma experiência grande na iniciativa privada, 15 anos em grandes empresas, e eu acredito que a gente fazendo o certo, entregando, fazendo projetos, apresentando aquilo que a população precisa, entregando resultado, a gente consegue mudar essa realidade que hoje assola o estado do Rio de Janeiro, tanto da violência, quanto também da falta de emprego e renda, saúde que está muito deteriorada. Então, tudo isso, eu quero trazer essa minha experiência da iniciativa privada e a minha experiência hoje como deputado federal. Eu fui eleito 3 vezes seguidas pelo ranking dos políticos, melhor deputado do Rio de Janeiro, fui eleito também pelo ranking do plenário, melhor deputado do Rio, tenho selo de integridade entregue por um órgão também externo. Então, assim, a gente tem muita experiência como gestor na iniciativa privada e também como deputado federal que entrega resultado, projetos de lei aprovados, muitos também ligados à segurança pública. Então, assim, é isso que eu quero fazer no Rio de Janeiro, entregar resultado, mudar a vida das pessoas. Candidato, quando o senhor olha pelo Rio de Janeiro, quando o senhor anda, ouve as pessoas, qual é a prioridade do nosso estado? Olha, se a gente pensar no futuro do Rio, acho que a educação é super importante. Mas pensando no curto prazo, acho que as pessoas estão com medo de sair de casa, acho que a violência é um problema seríssimo, o roubo do dia a dia, o assalto e também a falta de emprego e renda. Tem gente passando fome, tem gente sem trabalho. E é isso que a gente vai atacar primeiro, no dia 1º de janeiro, na verdade, quando a gente assumir como governo, a gente vai atacar esses 2 pontos com grande prioridade. Agora, é claro, o governador tem que atacar também o tema da saúde pública, que está precária, os transportes, população que anda para lá e para cá, vai para o trabalho, que tem dificuldade com a supervia, com todo o nosso transporte público. Então, assim, não dá para dizer que a gente vai focar só numa coisa, mas prioridade, aquilo que eu vou dar o meu suor, meu sangue para atacar no primeiro momento, para a gente vai resolver, sim, o problema da segurança e o problema de emprego e renda. E como é que faz para resolver a segurança pública do Rio? Primeiro, a gente tem que priorizar aquilo que está mais impactando as pessoas hoje no dia a dia. As pessoas que têm saído de casa têm medo de não voltar, as pessoas têm medo de seus filhos não voltarem para casa. Então a gente vai priorizar a segurança do dia a dia, botando mais policiais na rua, fazendo concurso. A gente tem espaço aí para fazer concurso, trazer cerca de 2.000 policiais militares, fazer também, aproveitar os concursos da Polícia Civil que aconteceram e tem vagas remanescentes para trazer também, porque a gente precisa melhorar a investigação no Rio de Janeiro. Agora, segurança é muito amplo. Tem questão social, tem questão de educação. A gente tem que, sim, fazer operações, Eu sou autor de uma PEC que tenta mudar o STF,
desde 2019. A gente tem críticas graves à atuação do STF, mas também críticas aos partidos que vão ao STF para tentar impedir o policial de trabalhar, né, como a ADPF, que impede as operações. Operação tem que poder acontecer. É claro que a gente tem que fazer isso com inteligência, com muita pesquisa, sabendo aonde atuar, como fazer, mas tem que poder ter, senão o bandido, ele vai fazer o que ele quer no Rio de Janeiro. E essa é a realidade hoje, né? A gente vê aí vários lugares que o Estado não pode mais entrar, na minha opinião, por ausência do Estado, mas também por conta dessas medidas. Agora, não é só isso. Vamos falar de trabalho e renda, que eu falei que era outra prioridade também, que a gente tem que atacar. Baixar ICMS, dá para fazer isso dentro do regime de recuperação fiscal, mas não só reduzir ICMS. A gente vai prorrogar o prazo de pagamento de ICMS para que o empresário que quer gerar emprego e renda, que quer vir para o Rio de Janeiro, hoje, 25 dias para pagar, a gente vai prorrogar para 45 dias, porque não dá para fazer o empresário pagar ICMS antes de receber o valor da sua receita. Então a gente vai fazer isso também, reduzir IPVA no Rio de Janeiro para 3%, porque isso tudo, muita gente acha, reduzir imposto, baixa arrecadação, não, pode aumentar e vai fazer com que mais empresas queiram vir para o Rio de Janeiro se instalarem aqui. E por último, para concluir essa primeira parte, é um tema super vasto, né? Educação profissionalizante. Esse é um tema que para mim é muito bacana. Você coloca o jovem de 1 a 6 meses, dependendo do curso, desde cursos mais simples, né, tradicionais, que a gente conhece, até aqueles mais modernos, de tecnologia, de games e tudo mais, todo mundo que está no celular, para estar trabalhando, o jovem poder ter trabalho, renda, não só vai ajudar ele, vai pensar no futuro dele, vai botar comida na mesa, em casa, na família dele, contribuir para a família, e esse jovem está saindo também do crime organizado. Então, tem muita coisa para fazer. Resumidamente, a gente vai começar com isso. Fazendo uma analogia com a saúde, a corrupção seria um câncer, né, que acaba com vidas. O que fazer para diminuir, pelo menos diminuir a corrupção no estado do Rio de Janeiro? Olha, a corrupção combate-se primeiro com exemplo. Então, a gente tem que ter uma equipe séria de pessoas competentes, não indicados políticos que não entendem nada da área que atuam, mas sim pessoas competentes, selecionadas com critério técnico, profissionais para trabalhar na área. Outra coisa importante, além do exemplo que vai vir do governador e também do secretariado das equipes, né, comandantes de batalhão, secretários, tudo mais, mas também com transparência. Eu falei no início, eu recebi o selo de transparência no meu mandato como deputado federal. E a gente vai fazer isso no governo do estado. Informação. O escândalo hoje da CEPERJ é o quê? É falta de transparência, é falta de gestão, é falta de integridade de pessoas certas no governo do estado. Você mudando isso, você muda a questão da corrupção no estado do Rio de Janeiro. E outra coisa, tem que combater com veemência a corrupção, seja dentro do secretariado, seja das polícias também, corregedoria forte, tudo isso a gente vai fazer. Por quê? A gente vai trabalhar com os melhores profissionais de cada área. É possível usar a tecnologia para mudar a vida das pessoas, para melhorar a educação, serviços básicos? Como é que o senhor pretende colocar a tecnologia na vida do cidadão do Rio de Janeiro? Olha, isso é uma pauta super importante para a gente. Eu sou coautor do Marco Legal das Startups, do governo digital, que é justamente a digitalização do governo. E aí na saúde, vou dar o exemplo da saúde. Hoje as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, nas filas do sistema de regulação, que é um sistema integrado, que na verdade não é integrado porque são dois sistemas. A gente vai integrar os dois sistemas, a gente vai dar transparência para isso, as pessoas vão poder ter um prontuário eletrônico, seja no aplicativo do celular, quem não tem acesso facilitado à internet vai poder fazer isso numa lan house, até numa repartição pública, e as pessoas vão saber quando vão fazer uma cirurgia, quando vão ser atendidas pelo hospital, pelo médico, quando vão fazer um exame, e a gente vai fazer sim uma redução drástica das filas. Não dá mais para as pessoas morrerem esperando por fazer uma cirurgia ou fazer um exame. Então a gente tem um compromisso, exames e atendimento em no máximo 1 mês no sistema de saúde do estado do Rio de Janeiro. E cirurgias eletivas em no máximo 3 meses. É utopia? Não é. Se o dinheiro que está sendo usado hoje, nesses esquemas de funcionários fantasmas, do CEPERJ, na UERJ também, faculdade que eu estudei, tivessem sido usados para a saúde, a gente estaria zerando a fila hoje das cirurgias eletivas, salvando vidas. E outra coisa, investir também na prevenção. Eu investi como deputado federal, né, a gente destinou emenda parlamentar, recurso de emenda parlamentar, para um laboratório na UFRJ para teste do pezinho. Algo super importante, porque se você faz o teste do pezinho, lá no início, né, de uma semana até 1 mês, aquela criança que tem alguma deficiência, algum problema de saúde, ela evita ter uma sequela
para a vida toda. A prevenção ela é importante porque você aumenta o número de vagas nos hospitais, de exames, se você faz a prevenção, porque menos pessoas vão estar precisando do sistema de saúde e essas pessoas vão ter uma vida muito mais digna. Isso vale também para o câncer, por exemplo. Muito bom. Trem, metrô e ônibus, é possível integrar os três modais e melhorar a qualidade do transporte? Sem dúvida, a gente não pode pensar que para o trabalhador, para o usuário, ele vai ficar pensando, isso é municipal, isso é estadual, o que que é? Tem que ser uma coisa só. A gente tem que pensar no trem, no metrô, no ônibus, no BRT, tudo isso de forma integrada, nas barcas também, tudo isso de forma integrada. O bilhete único, que hoje só tem 2 pernas, vão ter 3 pernas para o trabalhador saber. Ele vai pegar o ônibus até o trem, vai pegar o trem, vai pegar o ônibus até o trabalho, com tranquilidade, pagando um valor acessível, correto, para ele poder. A gente tem visto pessoas que ficam dormindo, às vezes, no centro, tem casa e não voltam para casa na semana porque elas não conseguem pagar o preço da passagem. A gente não pode mais aceitar isso, Tino. Então a gente vai fazer a integração e tem que resolver o problema da Supervia. Eu estive já recentemente, agora, nos últimos meses, 2 vezes. Uma vez eu fui de Queimados até a Central do Brasil. Essa semana comecei a minha campanha lá em Nova Iguaçu, vim de Nova Iguaçu até a Central do Brasil, vivendo essa realidade. Claro que eu não quero me comparar com um trabalhador que faz isso todo dia, mas a gente presenciou isso, é um descaso, é um absurdo. Seja o trabalhador que fica em pé 2 horas para chegar no trabalho, depois fica o dia inteiro em pé trabalhando, a maioria desses trabalhadores, depois volta mais 2 horas para voltar para casa, que chegam cansados e, além disso, não tem acessibilidade para a pessoa com deficiência, para os idosos, não tem. As pessoas não têm confiança, não sabem que horas o trem vai sair, que horas vai chegar, porque o trem demora, o trem fica parado no meio das estações. É um absurdo e dá para resolver isso. O Estado tem que fazer também investimento do Estado, sem falar na falta de segurança, que a gente já mencionou, que também impacta o serviço do trem. E para terminar esse ponto, as barcas. O contrato das barcas acaba agora em fevereiro e a gente não está no prazo certo para fazer a nova licitação. Os estudos ainda estão acontecendo. Tem risco da gente ficar sem barca ou ficar numa operação transitória enquanto que a nova concessão não acontece. Isso é descaso, é falta de gestão, falta de planejamento. Eu quero voltar no tema segurança. Como é que o senhor pretende retomar os territórios que hoje são dominados por criminosos? Ocupação permanente, operações policiais, qual seria a sua política? Esse é o tema mais complexo. Tem que ter, sim, ocupação, mas aí a ocupação tem que ser da força de segurança, mas o Estado tem que entrar como um todo, com educação, com saneamento básico, com saúde, com social, com esporte, com cultura. A gente tem que levar também para o jovem referência. Falar também do jovem que ele tem que saber que ele pode ter um futuro diferente, que ele não precisa ir para o crime, que ele pode ter um futuro de trabalho, com a educação profissionalizante que a gente mencionou, com esporte, com cultura, e ele saber, olha, eu vou ter um futuro diferente. Todo mundo pode ter uma história diferente, esse jovem pode ter também. Agora, tem uma questão de moradia também, Tino, que é importante. E aí você tem que separar o problema em vários, né? Tem lugares em que a gente vai dar o registro de propriedade para essas pessoas, fazer o maior programa de regularização fundiária urbana do Rio de Janeiro. O governo Zema, em Minas, no meu Partido do Novo, está fazendo isso para aqueles que vivem em zonas já consolidadas, que aquela pessoa mora numa casa decente, mas não tem o título de propriedade. Isso faz com que ela tenha mais dignidade, mais controle da vida dela também e possa ter, inclusive, acesso a crédito, se quiser abrir um negócio, um crédito mais barato. E tem pessoas que a gente tem que dar uma casa para a pessoa, seja com aluguel social. A gente tem muito imóvel do Estado que está subutilizado, a gente pode converter isso para moradias populares, fazer com que essas pessoas morem em lugares dignos. Tem gente morrendo de tuberculose hoje dentro da Rocinha, Tino. Não dá para aceitar isso. Então, cada região, cada caso, a gente tem que dar um tratamento, mas a gente tem que ocupar essas regiões com polícia, sim, mas também com social, e a gente tem que fazer uma outra coisa que é importante, ir atrás de toda a operação que envolve o crime organizado, seja a entrada de drogas e armas no estado do Rio de Janeiro, porque elas não são fabricadas aqui, e a gente tem que fazer cooperação com as outras polícias, com a Polícia Rodoviária Federal. Eu já destinei muito recurso de emenda parlamentar, tá, para a Polícia Rodoviária Federal, já destinei recurso de emenda parlamentar, tá, para a Marinha, que faz também patrulhamento da nossa Baía de Guanabara. A gente tem que falar com as polícias dos outros estados com convênio, e as nossas polícias estaduais têm que ter integração, mas a gente tem que também garantir o social entrando, e a gente tem que fazer com que o dinheiro que circula, né, por conta dessas operações criminosas, porque o tráfico, a milícia, tudo isso é uma atividade econômica.
uma atividade econômica ilegal, mas é uma atividade econômica que movimenta muito dinheiro. E esse dinheiro vai parar onde? Ninguém está controlando isso hoje. Com integração entre as polícias, Ministério Público e a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Receita, a gente vai controlar também esse dinheiro que é movimentado por essas organizações e vai começar a cercar e fechar o cerco para garantir que a gente vai combater o crime de verdade e não ficar só enxugando gelo. Candidato, o senhor falou em projetos sociais, tem dinheiro para fazer isso tudo que o senhor propõe? E outro dia eu ouvi uma pessoa importante dizendo que talvez o Rio de Janeiro chegue a um ponto que não consiga mais voltar, retomar o controle, que criminosos podem tomar o Rio de Janeiro, né, por tempo indeterminado. Qual é a sua opinião? Bom, sobre a segunda parte da pergunta, eu acho que a gente está perto desse ponto de não retorno, mas eu acho que a gente não chegou nele. Por isso que eu sou hoje candidato a governador. Eu acho que o momento tem que ser agora. A ruptura que a gente tem que fazer com esse sistema que colocou o Rio do jeito que está hoje, não é só um governador, são 5 governadores presos, um 6 que sofreu impeachment, não foi por acaso. É todo um sistema no entorno que faz com que isso aconteça. E a gente vai romper com esse sistema. E tem que ser agora. Talvez não dê mais para esperar. Talvez daqui a 4 anos isso já aconteça, o que você está falando realmente aconteça. Eu acredito que ainda não aconteceu. Por isso que eu quero ser governador do Rio de Janeiro, justamente para não deixar chegar nessa situação. Com relação ao dinheiro, tem sim. Claro que o estado do Rio de Janeiro está quebrado, está no regime de recuperação fiscal. O governo hoje está usando de forma desorganizada o dinheiro da SEDAI, seja para fazer investimentos não adequados ou não fazer investimentos e gastar esse dinheiro da SEDAI com esses esquemas de funcionários fantasmas da CEPERJ, da UERJ e tudo mais. Mas a gente, usando o dinheiro bem e trazendo a credibilidade de volta para o estado do Rio de Janeiro, as empresas vão voltar para o Rio de Janeiro. E a gente vai fazer com que mais gente invista aqui. Com mais gente investindo no Rio de Janeiro, mais empresas, mais negócios, tecnologia, inovação, tudo isso a gente vai fazer com que o estado volte a ter a arrecadação adequada para poder investir. Enxugando o que não está certo, o que é ligado à corrupção, o que é ligado à máquina que só serve para alimentar os mesmos grupos políticos. Mas o dinheiro que a gente vai trazer de volta, porque as empresas vão voltar a querer estar no Rio de Janeiro, as pessoas vão voltar a querer estar no Rio de Janeiro, a gente vai conseguir ter receita suficiente para fazer o social. E mais, parceria com a iniciativa privada, parceria com ONGs, organizações que a gente conhece várias, que funcionam muito bem, que trabalham bem e são eficientes no combate à pobreza, à vulnerabilidade, colocando a criança na educação em tempo integral, dando alimentação, dando futuro para essas crianças. O senhor falou em educação agora, existe um abismo entre o ensino público e o ensino privado. Tem como diminuir esse abismo e tornar isso melhor? Tem. A gente tem um problema grave no ensino municipal, principalmente em alguns municípios mais carentes, que falta capacitação para os professores das redes públicas municipais. O governo do estado vai ajudar nisso. A gente vai fazer tanto formação desses professores, e eu não estou falando só a rede pública estadual, mas parceria com os institutos federais, que eu conheci quase todos eles do Rio de Janeiro, parceria com o Sistema S, né, Senai, Senac, tudo que existe no Rio de Janeiro, a gente vai usar para fazer um grande acordo pela população, e não o acordo que a gente está vendo nas últimas décadas pelos políticos, e sim pela população. E a gente vai trabalhar com isso para que as escolas municipais, que não são responsabilidade direta do governador, mas eu não vou me abster dessa responsabilidade, porque não adianta, como governador, eu querer esperar o aluno chegar no ensino médio, onde é a responsabilidade principal do Estado, ele sem estar com formação, sem estar com uma adequada formação de matemática, de português, a gente vai rever isso. Então, com parcerias com essas instituições, formar os professores, ajudar os municípios para que todos os alunos do Rio de Janeiro que precisem tenham educação em tempo integral, com projetos sociais, cultura, que a gente já mencionou anteriormente. E a gente vai fazer também a educação profissionalizante na rede pública estadual, né, também com parcerias com todos esses parceiros que estão no Rio de Janeiro, e que falta sincronia. A gente roda muito o estado e às vezes a gente vê tendo aula em algum determinado município que não tem aquela demanda para aquele município. Então a gente vai trabalhar muito também para o interior do estado do Rio de Janeiro, porque o estado do Rio de Janeiro só vai se desenvolver em todos os sentidos, economicamente, a saúde, essa pressão social que a gente mencionou das comunidades, das favelas, né, que tem o domínio territorial, quando o estado crescer. Os estados que estão mais crescendo no Brasil, Minas, Santa Catarina, Espírito Santo, são com o interior forte. Então a gente precisa que o nosso interior também esteja forte, entendendo a potencialidade de cada região,
para que essas regiões a gente dê a formação adequada, para que a mão de obra esteja capacitada, o jovem e o adulto também que está precisando se recolocar no mercado de trabalho tenha boa capacitação e atrai empresas para lá, sem falar da segurança e de infraestrutura. As nossas rodovias estaduais estão caindo aos pedaços. Os governos deixaram o Departamento de Estradas e Rodagens sucateado, não tem gente, não tem equipamento. A gente precisa retomar isso para garantir também que as rodovias estejam funcionando, tanto para as pessoas terem mobilidade, não só a da capital, da região metropolitana, mas também as do interior, e para as empresas quererem se instalar nesses lugares, porque eles precisam receber mercadoria e escoar suas mercadorias também. Perfeito. Candidato, 1 minuto para suas considerações finais. Bom, eu queria convidar todos vocês, você que está nos assistindo, a me conhecerem melhor. Entre na minha rede social, Paulo Ganimi, no Instagram, Facebook, todas as redes sociais. Vamos trabalhar muito para mudar a realidade do Rio de Janeiro. Eu sou deputado federal há 3 anos e meio com muita entrega. Antes disso, fui gestor. Eu sei entregar resultado. Não basta só ter propostas, não basta só falar do que vai fazer sem nunca ter entregue resultado e tentando mudar quem foi. Eu sou coerente. Na minha atuação como deputado, sempre defendi aquilo que é certo para a população do Rio de Janeiro, para a população do Brasil. E agora, a gente vai entregar isso como governador do Rio, trabalhando por você, ouvindo as pessoas, rodando o Estado como eu tenho rodado, entregando projetos, melhorando a vida das pessoas, trabalhando pela pessoa, pelo indivíduo, pelo cidadão fluminense, e não trabalhando só para a classe política que alimenta todo um esquema hoje que colocou o Estado do Rio de Janeiro onde está. Por isso, no dia 2 de outubro, eu peço para vocês, vote 30, Paulo Ganimi. Candidato, muito obrigado. Boa sorte para o senhor. Obrigado pela presença mais uma vez. Ao longo da semana, a Record TV Rio abriu espaço para que o público pudesse conhecer as propostas dos principais candidatos ao governo do Estado do Rio. Queremos agradecer a todos que passaram por aqui e a você, de casa, do seu trabalho, que nos acompanhou. Eleições 2022, voto na Record.